Em meados de novembro do ano passado, outra leva de panfletos foi colocada nos para-brisas dos automóveis estacionados em frente ao prédio da Câmara, desta vez pela Faculdade à Distância Uniaselv, propaganda anexa. Por meio dessa semana, os vidros dos carros foram mais uma vez usados para a propaganda de panfletos no centro da cidade, novamente pela empresa JS Atacadão de Pisos e Revestimentos, e hoje a instituição Uniesp resolveu também burlar os dispositivos da Lei nº 2.817, propagandas anexas. Essas panfletagens demonstram o quanto a lei de propaganda comercial precisa pegar na cidade. Ante o exposto, requer ao chefe do Executivo, nos termos regimentais, que informe à Câmara o seguinte: 1. Por que as empresas El Shaddai e JS Atacadão foram apenas notificadas, orientadas e não multadas, como determina o artigo 10 da referida lei? As notificações foram feitas com base em qual dispositivo legal? 2. As divulgadoras dessas duas publicidades foram igualmente notificadas? Parágrafo 4º, inciso 2 do artigo 10 da Lei de 2.817. Se negativo, por quê? Em relação à Uniaselv, novamente, a JS Atacadão e a Uniesp, que providências serão agora tomadas? 4. Sobre a resposta ao item 3 do requerimento 309/2013, foi afirmado que 49 autos de imposição de multa foram lavrados com base no artigo 2º da Lei de Panfletagem, mas o requerimento fazia referência ao artigo 10. Portanto, em relação ao artigo 10, quantas multas foram lavradas? 5. De toda forma, dessas 49 multas, quantas e quais foram efetivamente pagas, anuladas ou anistiadas e quais ainda estão pendentes de pagamento? Nos casos de anulação ou anistia, o que justificou cada uma das tais providências? Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento número 45/2014 do vereador Alexandre Peixinho. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 46/2014. Em 2013, a equipe do Departamento de Obras visitou o ginásio de esportes da Nova Mairink para verificar as condições do espaço. Nos termos regimentais, requer ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte: 1. Foi realizado estudo ou laudo da situação do prédio e da área do ginásio? Se sim, enviar por gentileza. 2. Existe estudo para aproveitamento da área situada atrás do prédio? 3. Se sim, como será utilizada e qual a previsão de início, término e orçamento da obra? Vereador Robertinho Yerck. Em discussão, requerimento número 46/2014 do vereador Robertinho Yerck. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 47/2014. Pela ordem. Gostaria de retirar esse requerimento, que já está sendo executada a obra. Conforme solicitado pelo autor, o requerimento está retirado. Requerimento número 48/2014. Às terças-feiras, a Prefeitura realiza a feira noturna. Ocorre que, com a interdição de parte da Avenida Dr. Gaspar Ricardo Júnior, muitos veículos têm estacionado nas imediações do portão de entrada e saída de caminhões da empresa América Latina Logística, ALL. O que levou a empresa a estacionar seus caminhões fora de suas dependências para serem recolhidos após o término das feiras. Porém, os caminhões são abertos e podem ocorrer furtos das ferramentas que ficam expostas. Diante do exposto nos termos regimentais, requer ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que esse nos informe o seguinte: 1. Está sendo tomada alguma providência para evitar que automóveis estacionem nas imediações do portão da ALL? 2. Não seria o caso de também proibir, através de colocação de placas, o estacionamento no citado local? Vereador Vitório Júnior. Em discussão, requerimento número 48/2014 do vereador Vitório Júnior. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 49/2014.
Segundo reclamações de diversos pais de alunos da Escola Municipal Manuel Martins Vilaça, o muro situado atrás da arquibancada da quadra poliesportiva apresenta várias rachaduras em toda a sua extensão, oferecendo perigo às crianças em horários de intervalo e de aulas de educação física. A direção da escola esclareceu que o Departamento de Educação já esteve no local e analisou o problema e informou que este não é crítico, estando sob controle, além de estar investigando a responsabilidade pelo reparo, já que o citado muro está na divisa com um vizinho. Após o relato da direção da escola, a assessoria deste vereador solicitou autorização para entrar na escola e verificar o problema, mas teve negada a sua solicitação. Pelo ocorrido, nos termos regimentais, requer ao plenário seja oficiado o chefe do executivo para que esse nos informe o seguinte. 1. O departamento de obras já verificou o problema? Qual o grau de risco que o muro oferece aos usuários da escola? 2. De quem é a responsabilidade pelo reparo? 3. Se for de terceiros, quais medidas serão tomadas? Descrever e justificar as medidas. 4. Se for da prefeitura, o que será feito? Descrever e justificar os procedimentos, além de informar quando esses serão realizados. 5. A empresa será responsável pela obra? Que empresa será responsável pela obra? 6. Qual o valor do orçamento do referido reparo? 7. Se o problema não é crítico, por que a assessoria desse vereador foi impedida de entrar na escola e verificá-lo? Justificar. 8. O muro oferece riscos ou não aos usuários? 9. Que empresa visitou o local? 10. A empresa entregou o relatório ou laudo estrutural do muro? Se sim, favor enviar cópia. 11. Se não, por que não foi solicitado? Justificar. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Em discussão, requerimento número 49 do vereador Rodrigo da Imobiliária. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 50/2014. Há tempos, os moradores do bairro Marmeleiro estão desorientados com relação ao perímetro urbano situado na divisa entre os municípios de Mairim e São Roque. Vários problemas ocorreram ao longo do ano que passou, por falta de esclarecimento sobre de quem é a responsabilidade pela manutenção das vias, pela cobrança de taxas, como o IPTU, que é emitido pelos dois municípios, entre muitos outros problemas. Este ano, algo ainda mais drástico ocorreu. A Escola Municipal Rosa Bassi Dias foi fechada sem esclarecimentos aos pais e alunos, causando revolta e indignação em todos, pois os alunos terão que ser matriculados em escolas distantes de suas residências. Pelo exposto, nos termos regimentais, requer ao plenário seja oficiado o chefe do executivo para que nos informe o seguinte. 1. Por que a mencionada escola foi fechada? 2. Que município foi responsável por sua construção? 3. Que ano a escola foi inaugurada? 4. Na presente data, a qual município pertence a escola? Por quê? 5. Que medidas o executivo tomará para auxiliar os alunos que serão atingidos com essa mudança? 6. Quais são as escolas que irão atender esses alunos? 7. Houve aviso sobre o fechamento da escola? 8. Quais as medidas adotadas para informar sobre o fechamento da escola? Favor enviar cópias. 9. Enviar mapa detalhado do limite do município. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Em discussão, requerimento número 50 do vereador Rodrigo da Imobiliária. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 51/2014. Moradores do bairro Pouso Alegre têm encontrado grande dificuldade de locomoção em razão das precárias condições das vias públicas do bairro. Situação mais crítica se verifica tanto na rua Guilherme de Almeida quanto Mário de Andrade, e prova disso é o abaixo-assinado anexo a este, contendo dezenas de assinaturas dos moradores daqueles logradouros. Isto posto, e buscando conhecer detalhes a respeito, é que requer ao plenário, na forma regimental, seja oficiado ao chefe do Poder Executivo que nos esclareça o que se segue. 1. A Prefeitura pretende realizar a manutenção das vias supramencionadas através de máquina niveladora e cascalhamento? 2. Se positivo, quando isso será feito? 3. Por que aquelas vias ficaram tão carentes de manutenção? Vereador Alexandre Peixinho. Eu gostaria de anunciar e agradecer a presença do
dos vereadores de São Roque, o vereador Toco e o vereador Maurinho Góes, e convidar para fazer parte da nossa tribuna de honra. Requerimento número 52/2014. Em discussão, requerimento número 51/2014, do vereador Alexandre Peixinho. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 52/2014. Na seção 2 do capítulo 2 da Lei Orgânica Municipal, dentre as atribuições impostas ao chefe do Executivo, ficou estabelecido, inciso 21, apresentar anualmente à Câmara, em sessão inaugural, relatórios circunstanciados sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem assim o programa da administração para o exercício, salvo o ano de sua posse. Na sessão passada, a primeira do ano de 2014, observamos não ter sido recebido o referido relatório, de modo que não sabemos se tal documento não foi enviado à Câmara ou foi remetido e não foi encaminhado à sessão. É buscando informações detalhadas a respeito que requer ao plenário, na forma regimental, seja oficiado ao presidente da Câmara a fim que esclareça que se segue. 1. A Prefeitura protocolou o relatório supra-referenciado na Câmara. 2. Se positivo, qual a data em que foi protocolado? Por que não foi encaminhado à sessão? 3. Acaso não tenha sido protocolado, o que pretende a presidência da Câmara fazer a respeito? 4. O Departamento Jurídico da Câmara será provocado a respeito? Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento número 52/2014, do vereador Alexandre Peixinho. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 53/2014. A população tem observado uma iniciativa muito positiva da Prefeitura, que é o de retirar as raízes, tocos de árvores que há anos existem no calçamento de diversas ruas do município. Em alguns casos, as sobras de árvores chegam a ocupar quase metade do calçamento, causando transtornos aos passantes. Contudo, interessante seria o replantio de árvores nesses mesmos locais, acautelando-se, neste caso, de escolher uma espécie que oferecesse sombras e cujas raízes não danificassem o calçamento. Assim, requer ao plenário, na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que esclareça o que se segue. 1. A Prefeitura pretende replantar árvores nos locais onde têm sido retirados tocos de árvores? 2. Se positivo 1, qual a espécie a ser plantada? 3. Se negativo 1, por quê? Vereador Robertinho Yerck. Em discussão, requerimento número 53/2014, do vereador Robertinho Yerck. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 54/2014. Na rua Joaquim Lopes, na Vila Sorocabana, existem duas árvores que estão em situação de risco, próximos aos números 27 e 29, nas proximidades do Ginásio Municipal de Esportes. Nossa preocupação é que, na eventualidade de queda das mesmas, o patrimônio particular e até mesmo a segurança dos pedestres estão sob risco. Diante do exposto, requer ao plenário, na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que esclareça o que se segue. 1. A Prefeitura pode determinar a vistoria daquelas árvores para avaliar a necessidade de sua imediata retirada? 2. Acaso sejam retiradas, serão replantadas outras no lugar? Vereador Robertinho Yerck. Em discussão, requerimento número 54/2014, do vereador Robertinho Yerck. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 55/2014. Na Avenida Mitsuki, à altura do número 680, no Jardim Cruzeiro, existem duas árvores mangueiras, uma delas precisa ser podada e outra precisa ser retirada, pois está danificando a rede hidráulica de um imóvel ali próximo. Diante do exposto, requer ao plenário, na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que esclareça o que se segue. 1. A Prefeitura pode realizar os serviços necessários através da poda de uma e retirada de outra árvore? 2. Se positivo 1, quando isso será feito? Se negativo 1, por quê? Vereador Robertinho Yerck.